dicas do culto infantil da comunidade Igreja de Cristo, a famosa igrejinha da Inácio Lustosa aqui de Curitiba. E hoje eu estou aqui para dar início às atividades de 2021 junto com as crianças da nossa igreja. E para fazer esse vídeo eu trouxe duas crianças muito especiais, para mim as mais importantes da minha vida, que são os meus filhos. Eu sou Alice. Eu sou Benício. A Alice e o Benício são os meus filhos. Eles também frequentam o culto infantil lá da igrejinha e eles vão participar hoje comigo desse vídeo. E o que eu trouxe hoje? Hoje eu trouxe uma história que eu tenho certeza que muitas crianças conhecem. As que não conhecem, tenho certeza que vão gostar. E o que a gente vai fazer? Eu vou contar essa história e depois a gente vai fazer uma atividade para ajudar a fixar essa história. Essa história, ela está no livro de Jonas, capítulo 1 até o capítulo 3, tá? O que a gente quer trazer com essa história, né? Uma coisa, o recado muito importante que é: não podemos fugir do chamado de Deus. Não tem como fugir. Quando Deus chama, você pode tentar fugir, se esconder num porão de navio. Deus está te vendo e Ele vai continuar te chamando. E vamos começar esse momento com uma oração. Vamos lá? Todo mundo em posição de oração, dedos cruzados, mãos de oração, abaixa a cabeça, fecha os olhos. Querido Deus, obrigada por mais um dia de vida, obrigada por esse momento tão especial em que podemos ouvir e aprender a sua palavra, que eu possa transmiti-la da melhor maneira para as crianças. E faz, Senhor, com que essa palavra penetre no coração de cada uma delas. Abençoe esse momento. Em nome de seu Filho Jesus, amém. Amém. Agora, o que a gente vai fazer? Agora eu vou contar a história. Depois da história tem uma atividade. Sabe que você não sabia? Oi? Eu já sabia. Já sabia, pois é. Mas eles não sabiam. Então, essa história hoje, ela se encontra no livro de Jonas, capítulo 1 ao capítulo 3, tá? Então vamos lá. A história é a seguinte. Tava certo dia Jonas sossegado, quietinho lá no canto dele, quando quando Deus mandou uma mensagem para ele e falou: Jonas, vá até a cidade de Nínive e pregue sobre a minha palavra. Por que Deus pediu isso? Porque chegou ao conhecimento de Deus que Nínive, né, que essa cidade estava passando dos limites, né? Como assim passando dos limites? As pessoas estavam praticando muitas coisas ruins nessa cidade, né? Estavam roubando, mentindo, adorando outros deuses, né? E Deus não ficou satisfeito com isso. Então Deus falou com Jonas: vá até Nínive e fale sobre mim a todos, a fim de convertê-los. Só que Jonas, eu não sei porquê, eu acredito que ele deve ter ficado assustado, né? Ele fingiu que não escutou esse chamado, pegou um barco e foi para uma direção contrária de Nínive. Ele foi para uma cidade chamada Tarsis. Ele falou: puxa, eu vou pegar esse barco aqui e vou embora. Vou fazer de conta que eu não escutei esse chamado e vou me mandar, porque eu não quero essa responsabilidade. E ele foi. Ele chegou lá no porto, comprou a sua passagem,
entrou no navio e foi lá pro porão do navio, ficou bem escondidinho lá e foi embora. E o navio partiu. Só que Deus lá em cima estava olhando isso e falou: você não vai fugir, Jonas, volta aqui. E o que ele fez? Aí Deus mandou uma tempestade. O mar ficou agitado, ondas enormes, mar revolto. E todos os tripulantes do navio ficaram desesperados. O navio estava prestes a se partir, né? Devido a essa grande tempestade. Todos estavam apavorados e todos começaram a rezar. Olha, cada um reze para o seu Deus para pedir que essa tempestade cesse. Pedindo para que essa tempestade pare, porque senão todos nós vamos morrer. E eles rezavam e a tempestade não parava. E Jonas, dormindo sossegado lá no porão do navio. Dormindo lá numa boa. Então o tripulante viu Jonas dormindo e falou: poxa, o que você está fazendo aí dormindo? Que não está rezando para o seu Deus para parar essa tempestade? E Jonas ficou bem quieto lá, porque no fundo Jonas sabia por que estava acontecendo aquilo. Ele sabia que era Deus que estava mandando essa tempestade para ele. E Jonas continuou deitado. Por fim, os tripulantes, né, entre eles, rezaram todos e não adiantou. E por fim eles chegaram à conclusão. Faltou uma pessoa rezar para passar aquela tempestade. E eles chegaram à conclusão que era Jonas, que estava lá deitado, sem nada fazer. E eles chegaram e falaram: olha, comece a rezar agora para passar essa tempestade. Depois. Então o mar estava muito agitado, sem jeito de parar. E os marinheiros, né, os tripulantes, os marinheiros, eles chegaram até Jonas, viram que ele estava lá dormindo, calmo. Jonas sabia que aquela tempestade era Deus estava mandando por causa dele. E esses homens, né, esses marinheiros, eles falaram: o que você pode fazer para poder, fala com seu Deus, né, para ele parar essa tempestade, senão a gente vai morrer. E eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque Jonas já tinha contado isso para eles. E Jonas não quis que esses homens morressem, né, injustamente. Então Jonas resolveu se lançar ao mar, né? E assim que Jonas pulou no mar, a tempestade acabou. No mesmo momento. Então, assim que Jonas se lançou ao mar, a tempestade parou automaticamente. E nesse momento, os tripulantes, né, os marinheiros, as pessoas que estavam nesse barco, eles viram o poder de Deus e nesse momento todos eles se converteram ao Senhor, porque viram o seu poder. E assim que Jonas se lançou ao mar, né, para salvar essas pessoas, a tempestade parou e veio um grande peixe e... Uma baleia? É uma baleia, um peixe grande. Eu acho que era uma baleia, né, porque era um peixe grande. Então, uma baleia. Nossa, imagina, você tá lá no barco, né? Daí vem um negócio preto assim perto de você e bum. Foi o que aconteceu. Eu não consigo nem imaginar. Bem, veio uma baleia, um peixe grande, né? Acredito que seja uma baleia, e engoliu Jonas. Engoliu Jonas. E Jonas ficou dentro da baleia. Vamos dizer que é uma baleia, né? E Jonas ficou dentro dessa baleia por 3 dias e 3 noites. Depois que o peixe devolveu Jonas para a terra, Jesus veio de novo e conversou com Jonas.
né? Ele mandou uma mensagem novamente para Jonas e falou: Jonas, vá até a cidade de Nínive e converta aquelas pessoas, porque eu vou destruir aquela cidade, onde as pessoas estão fazendo muitas coisas erradas. E Jonas até falou, pensou, né? Puxa, mas vai demorar. São 3 dias para percorrer toda essa cidade, é uma cidade muito grande. Mas nem assim Jonas desanimou, ele seguiu, ele obedeceu ao Senhor e ele seguiu adiante na sua missão. Ele foi até Nínive e foi pregando a palavra do Senhor, dizendo aos moradores: se convertam a Deus, se arrependam dos seus pecados e passem a seguir uma vida reta. Porque se isso não acontecer, Deus vai destruir essa cidade. E as palavras de Jonas chegaram ao rei de Nínive. E o próprio rei escutou, acreditou e ordenou que a cidade inteira fizesse jejum, ordenou que as pessoas, que ninguém comesse, que se desfizessem de suas vestes e passassem a usar roupas de saco, a viver humildemente, né? A reconhecer o poder de Deus. E essa transformação foi tão sincera, foi profunda, foi real. As pessoas se arrependeram dos seus pecados, acreditaram, né? Passaram a acreditar no Senhor, né? Fizeram de Deus o Deus de sua vida, de suas vidas. E nesse momento Deus teve piedade de todos e mandou um recado através de Jonas, que ele não destruiria mais a cidade. E é isso. E essa é a história. Que bom, né? Que bom, que maravilhoso. Como Deus é poderoso, é misericordioso. E quando a gente vê o poder de Deus, quando a gente sente e acredita no Senhor, Ele tem piedade da gente, Ele nos perdoa, Ele nos poupa. E essas são as lições dessa história, né? E quando vai ser a atividade? A atividade vai ser agora. Mas, gostaria de falar aqui as 2 lições importantes dessa história. Crianças, prestem atenção, e vocês também. A primeira lição importante para guardar dessa história é: não podemos nunca fugir do chamado de Deus. Quando Deus determina uma coisa para a nossa vida, não adianta lutar, fugir, se esconder no porão de um navio. Deus vai atrás da gente. Então a gente não pode recusar esse chamado. E a segunda lição é: quando você se arrepende dos seus pecados, quando você aceita Deus na sua vida e passa a viver conforme a vontade de Deus, né? Ele tem misericórdia. Ele tem misericórdia da gente. Deus é misericordioso. Ele nos poupa do mal no momento que a gente se arrepende e se converte a Ele. É isso. Vamos lá. Vocês vão precisar de uma folha, cola ou durex, um pregador de roupa e lápis coloridos.
depois de pintadas as duas partes, as crianças ou a mamãe, né, ou o papai recortam e vamos à parte de colar no pregador de roupa. Vamos lá, mostrem o que vocês pintaram. Vamos lá. A parte de cima, né, e a parte de baixo. Parte de cima e parte de baixo. Gostaria de fazer uma oração novamente. Vamos lá? Mão da oração. Fechem os olhos, abaixem as cabeças. Querido Deus, obrigada por esse momento em que ouvimos a sua palavra, aprendemos mais um pouco sobre o Senhor, sobre o seu poder, sobre a sua misericórdia. Nos acompanha hoje e sempre, em nome de seu Filho Jesus. Amém. Amém. E mostrem lá o resultado da atividade. A gente mais mostrou, mas tá. Olha lá. Quem tá lá dentro? Chega mais perto lá. Ó, Jonas dentro da baleia. Mostra o seu bem. Aqui, ó. Não dá pra ver direito porque aqui, ó. Tá ótimo. Ah, mas não dá pra ver. Dá sim. Olha lá. E é isso. Tchau. Alice, aparece ali pra dar tchau. Tchau, até a próxima.